Olá pessoal, bem-vindo à nossa segunda aula sobre termodinâmica. Bom, então nessa aula de hoje eu quero começar a falar para vocês sobre temperatura e como a gente pode medir a temperatura e tentar desmistificar um pouco essa ideia do que é frio e do que é quente, tá? Então essa parte tem que ficar bem clara na cabeça de vocês que o que é frio e o que é quente é muito relativo, né? Temperatura é uma medida de uma outra coisa, que é bastante interessante, é uma propriedade aí muito legal, que é importante a gente saber como medir e medir direito. Tá, pessoal? Então vamos lá. Então isso aqui é o que a gente viu na aula passada, né? Com aquele um pouquinho só da introdução do novo vocabulário que a gente tem em termodinâmica. Então vamos aqui primeiro, né, entender o que é essa bendita temperatura. Como eu disse, temperatura ela é uma das variáveis de estado, é uma das variáveis termodinâmicas. É uma das variáveis termodinâmicas ou também variáveis de estado. Em física, quando a gente entra nessa área de termodinâmica, tá? Que é muito interessante, tem toda uma relação com mecânica estatística. Então, o vocabulário, ele é todo novo vocabulário, é bem mais complexo. Então, o pessoal que trabalha com mecânica estatística e com termodinâmica, isso é toda uma área de física bastante complexa, tá? Então, tem todo um vocabulário que é utilizado. Para quem não é muito da área, a gente usa só o mais básico, né, que traz mais informação para a gente. Então, o importante é quem entender o que cada uma dessas coisas significam, tá? Então, a temperatura, como a gente já viu na aula anterior, ele é uma dessas variáveis que me dão uma condição, uma propriedade, uma característica do estado termodinâmico do meu sistema. Né? Então, uma propriedade ou uma característica do estado termodinâmico do sistema. Termodinâmico do sistema, né? Sendo o sistema aquilo que a gente definiu lá na aula anterior. Bom, temperatura, então, eu falei na aula passada, né, agora eu vou tentar clarear um pouco melhor essas ideias. Ela é uma medida da energia cinética média das partículas. Tá? O que isso quer dizer? Olha, vamos pensar num primeiro momento num gás. Né? Então eu pego, por exemplo, um gás que é composto aí de moléculas de oxigênio, O2. Oxigênio, que é o nosso ar que a gente respira. Né? Na verdade é uma mistura de oxigênio com nitrogênio, oxigênio e nitrogênio. Bom, essas moléculas aí são compostas de dois átomos, basicamente, né? Tá aí. Tem um monte desses dois átomos aí conectados, né? Por exemplo, o oxigênio, né? E esses dois átomos ligados um no outro, essa molécula de oxigênio, essa molécula, ela está fazendo o que nesse ambiente? Primeiro, ela está se movimentando. Então, ela está se movimentando com uma certa velocidade. Tá? Então, tem uma velocidade associada ao movimento dessas moléculas. Cada uma está indo para uma direção específica. Né? Não precisa necessariamente estar tudo indo na mesma direção. Tem outras coisas que podem estar acontecendo com essas moléculas, como, por exemplo, uma molécula pode estar vibrando numa direção, né? Nessa direção do eixo molecular, fazendo isso. Então, a molécula, além dela se movimentar, dela transladar, ela também vibraciona. E tem uma outra coisa que a molécula faz também, que é rodar. Né? Então, essa molécula ela pode rodar.
ela pode fazer isso aqui, pode rodar. Tudo isso está associado com o quê? Com uma certa energia, como uma energia de vibração, uma energia de rotação e uma energia de translação, uma energia de movimento. Veja que cada uma dessas moléculas, então, tem o que a gente chama de energia cinética, né? A gente já viu isso lá em cinemática, em dinâmica e em conservação de energia. O que é essa energia cinética? Energia cinética está associada ao movimento dos corpos, né? Então, se um corpo tem uma certa velocidade em um certo referencial, ela tem associada a esse referencial uma certa energia que a gente chama de energia cinética. Essa energia pode ser transformada em outros tipos de energia, como a gente já viu também, pela conservação de energia. Tá? Então, o que acontece é o seguinte, olha, cada uma dessas minhas moléculas tem uma energia cinética diferente, porque cada uma tem uma velocidade diferente. Então, há uma distribuição de energias cinéticas diferentes para cada grupo de moléculas que possuem aquelas velocidades. Né? Eu tenho velocidades menores, velocidades maiores, eu tenho uma distribuição de velocidades. Então, há aqui no meio dessa distribuição de moléculas em movimento, uma distribuição de velocidades também. Uma distribuição de velocidades. Tá? Para ser um pouquinho melhor ainda, existe um nome para essa distribuição de velocidades, que é uma distribuição do tipo Maxwell-Boltzmann, que eu não vou entrar em detalhes aqui para não confundir a nossa cabeça, né? Mas, já confundindo, só para exemplificar aqui, essa minha distribuição de velocidades é algo assim. Né? Essa aqui é a probabilidade de eu ter uma certa velocidade, essa é a velocidade. Então eu tenho uma grande probabilidade, por exemplo, de ter moléculas com essa velocidade aqui, né? Que é uma velocidade aqui de maior probabilidade. Mas eu tenho moléculas que estão com uma velocidade menor e moléculas que possuem velocidade maior. Né? Tá? Então tem toda essa distribuição. Legal. O que é temperatura, então? A temperatura é uma medida da média dessa distribuição. Então, se eu somasse toda a energia cinética de todas as partículas, eu teria energia cinética total, certo? Mas não é isso que representa a temperatura. A temperatura representa uma média dessa distribuição de energias cinéticas. Então aqui eu teria que calcular a energia cinética média dessa minha distribuição. Que isso é algo mais relacionado a uma termodinâmica mais avançada e a gente teria que saber um pouco de mecânica estatística para isso. Eu não vou entrar nessa parte, tá? A gente só está preocupado aqui em definir direito o que é temperatura. Então temperatura é uma medida da energia cinética média vou colocar aqui dos constituintes do meu sistema. Por que dos meus constituintes? Porque cada sistema tem um constituinte diferente, né? Se é um gás como o próprio ar, que é composto de oxigênio, nitrogênio, gás carbônico, vapor de água, né? Gases nobres, são feitos do quê? São feitos basicamente de moléculas, né? E essas moléculas, elas interagem pouco uma com as outras moléculas, né? Então está na forma de gás. Mas eu tenho líquidos também, né? Líquidos como, por exemplo, água, né? Água, óleo, qualquer líquido. Também composto de moléculas, mas moléculas que estão ligadas uma na outra, né? Então a água
que é basicamente H2O, são moléculas que estão ligadas uma na outra através das pontes de hidrogênio, então são moléculas ligadas. Então são basicamente moléculas não interagentes para o gás e moléculas ligadas de alguma forma, né? Que formam essas redes iônicas, basicamente, no caso de um líquido. Bom, e sólido também são compostos por moléculas, podem ser compostos por, basicamente, átomos, que é mais fundamental ainda, mas o importante é que formam essas redes, né? Geralmente um sólido é composto por uma rede cristalina de átomos. Uma rede cristalina. Então, a temperatura é uma medida da energia média, da energia cinética média que cada uma desses sistemas possui, né? No caso de um gás, são moléculas que se movimentam no espaço com uma certa velocidade. No caso de um líquido, então, também é o movimento de translação ali do líquido, né? No caso de um sólido, já é um pouco diferente, porque no caso de um sólido, as moléculas não estão se movimentando, elas não possuem velocidade, porque um sólido é uma rede, né? É uma rede basicamente fixa de átomos, né? Então formam algo assim, uma rede fixa de átomos. Essa rede cristalina, ela vibra na sua maior parte, né? Ela vibra. Então essa energia de vibração é o que nos dá a temperatura média desse sólido, tá? Então a temperatura é isso. Temperatura é uma propriedade fundamental, né, ligada a essa variável termodinâmica que me dá a média da energia cinética associada a esse sistema, tá? Mas alguém pode perguntar, mas o que é quando eu digo assim que está quente porque a temperatura está alta ou está frio porque a temperatura está baixa? Veja, essas ideias de quente e frio não são ideias corretas associadas à temperatura. Então, sempre que eu falo em temperatura, falar em quente, falar em frio, não está correto. Porque imagina o seguinte, se eu pegar, né, vamos fazer um exemplo aqui. Eu pego 3 bacias de água. Tem 1, 2, aqui, 3 bacias de água. Aqui eu tenho água fria. Água fria. O que é água fria? Água gelada, né? Vou colocar até aqui gelada. Água gelada, você tirou da geladeira, né? Botou lá, água com gelo, por exemplo. Aqui tem água a temperatura ambiente, então água ambiente. E aqui eu tenho água fervendo. Água fervendo. Ou pelo menos aquecido, você aqueceu um pouco essa água, né? Se você pega a tua mão e coloca na água gelada e na água quente, na água que está não fervendo, né? Não vai botar a mão na água fervendo, mas que está quente ali. E daí você tira a mão da água que está gelada, da água que está quente, coloca na água que está a temperatura ambiente, você vai perceber duas coisas. A tua mão que estava na água gelada, você vai sentir, esse é o sentimento que a gente tem como ser humano, que a água a temperatura ambiente está quente. Por outro lado, a tua mão que estava na água que estava quente, quando você, ou fervendo, na hora que você bota na água que é a temperatura ambiente, você vai notar que ela está mais fria, né? Então, a medida de temperatura, do que a gente conhece, do que é mais quente, do que é mais frio, em realidade, é uma percepção, né? Então, quente e frio é uma percepção. Quente e frio não são medidas de temperatura, tá? São apenas percepção, uma percepção humana, né? Uma percepção nossa. Uma percepção humana que a gente tem, tá? Mas isso está associado com física? Tá associado com física. Veja, quando eu tirei quando minha mão estava na água fria, a água estava fria, você sente a água fria porque aquela água estava fluindo energia de mim para a água, né? Lembrando que a energia agora é calor, né? Então estava fluindo calor da minha mão, do meu corpo para aquela água. Quando isso acontece, ou seja, quando eu perco o calor, a minha percepção,
né? O meu sentimento como ser humano é que aquilo está frio, certo? Então, quando está frio, é quando eu estou perdendo energia, estou perdendo calor, né? Perdendo energia, perdendo alguma certa quantidade de algo em joules, tá? E quente, então, é o contrário, né? Então, se eu tiro a água, tiro a mão, boto a mão lá na água que está fervendo, aquela água, ela tem mais energia associada do que eu, né? Quando isso acontece, o equilíbrio térmico faz com que a gente, no final das contas, tenha a mesma temperatura, né? Então, há um fluxo de energia daquela água para mim, né? Por isso que eu tenho essa percepção, esse sentimento humano meu, né? Esse meu sentimento de que aquilo está quente. Então, quando algo está quente é porque eu estou ganhando calor, ganhando energia, né? Então há um fluxo de energia de algo que tem uma temperatura maior para mim que tem uma temperatura menor, né? E o fluxo de energia, a gente vai ver depois, isso é a terceira lei da termodinâmica, ela ocorre, né, entre corpos. O fluxo é sempre nesse sentido, né? O fluxo natural é do corpo que possui maior temperatura para o corpo que possui menor temperatura. Sempre que você junta dois corpos juntos, eles possuem temperaturas diferentes, você nunca vai ter o corpo com maior temperatura ficando com mais temperatura ainda, aumentar a sua temperatura, e o corpo com menor temperatura ficar com mais baixa temperatura. Isso não acontece, isso não é natural, né? A gente pode forçar esse processo, e forçar esse processo demanda um gasto extra de energia. É o que a gente faz na geladeira de casa. Na nossa geladeira de casa, a gente força a diferença de temperatura, a gente força o que está dentro da geladeira a ficar mais gelado, né? Ou seja, com menor temperatura do que o que está fora da geladeira. A gente retira energia térmica dos alimentos que estão dentro da geladeira. É como se a gente construísse uma bomba de energia, uma bomba que bombeia, né, calor. Tá? Legal. Bom, então se eu sei o que é temperatura, e temperatura então não está associado com quente ou frio, mas está associado com a energia cinética média das minhas moléculas, né, do meu sistema, agora vem a pergunta de como eu meço essa temperatura, né? Como medir a temperatura? Né? Então vamos lá. Como medir experimentalmente a temperatura, essa quantidade. Temperatura de um sistema. Bom, uma coisa que vocês podem falar é o seguinte, olha, então se eu conseguir medir a distribuição média, por exemplo, de energia cinética de uma certa massa gasosa, eu vou descobrir qual que é a temperatura associada a isso, certo? Uma medida da temperatura. Verdade, tá? O problema é que essa medida não é tão simples. Na verdade, ela nunca é simples, tá? De ser realizada. Em alguns contextos, é possível realizar uma medida da energia cinética média de um certo sistema de partículas, tá? Mas não é o nosso caso aqui, em especial. Então, como que eu vou medir essa temperatura? Primeiro, a medida de temperatura de qualquer sistema é uma medida indireta, né? Como eu não tenho acesso a essa informação, que ela está escondida para mim, essa informação da energia cinética média, eu não tenho acesso direto a ela, eu vou medir essa informação da temperatura de forma indireta.
E para medir de forma indireta, eu vou utilizar outros indicadores do meu equilíbrio termodinâmico, tá? Então eu tenho outras variáveis termodinâmicas que vão me dar uma ideia da temperatura, né? Que são o que? A gente já viu: volume, pressão, massa, e temperatura são as minhas variáveis, né? São as minhas variáveis termodinâmicas. Então eu poderia medir, né, alguma outra informação de forma indireta para tentar descobrir qual que é a temperatura de um certo sistema. Tá? Uma das maneiras mais simples da gente medir é utilizando o que a gente conhece como termômetro, né? Então vamos tentar entender aqui o que é esse instrumento, o termômetro. Esse instrumento de medida que a gente conhece como termômetro. Termômetro, né? E um dos termômetros mais simples que a gente pode ter é o termômetro de mercúrio. Um termômetro de mercúrio. Basicamente, esse termômetro... Então, o termômetro mais simples que a gente tem é o termômetro de mercúrio, né? O que é o termômetro de mercúrio? Então, imagina o seguinte, né? Eu tenho aqui um exemplo desse termômetro, que é o termômetro de médico mesmo, né? Que você vai medir aí a tua febre em casa, tá? Vai medir a energia cinética média das moléculas do teu corpo, né? Então, como é que funciona o mercúrio? Olha, o mercúrio, eu vou desenhar aqui do lado, ó. Eu tenho um reservatório, geralmente é um bulbo aqui onde mantém o mercúrio. Então tá aqui dentro tem uma certa quantidade de mercúrio, né? E aqui dentro de um tubo de vidro, aqui, né? Daí tem umas escalas aqui, e aqui tem o mercúrio, tá? Bom, o que acontece com o mercúrio? Eu pego esse mercúrio, pego o bulbo do mercúrio, e eu vou colocar ele em contato com alguma coisa que eu quero medir a temperatura, né? Então, por exemplo, eu quero medir a temperatura de alguma massa aqui, né? Sei lá, o que tem aqui dentro. Vamos colocar alguma coisa aqui dentro. Tem um certo líquido aqui dentro. Então eu quero medir a temperatura desse líquido, né? Então eu vou colocar o mercúrio em contato com o líquido. Então o mercúrio que está dentro aqui da ampola, né, certinho, fechadinho, não vai liberar os dois juntos, né? Mercúrio mais ali o líquido. E eu vou fazer o quê? Eu vou esperar chegar no equilíbrio térmico. Equilíbrio térmico. O que vai acontecer no equilíbrio térmico? No equilíbrio térmico, tanto o mercúrio, né, como aquela quantidade aqui de líquido, podia ser um gás, né, vão ter a mesma temperatura, tá? Como o mercúrio ele é uma quantidade muito, mas muito pequena comparada com a quantidade de líquido que eu tenho, então basicamente o resultado final vai ser que eu vou ter a temperatura do líquido, né? Então o meu termômetro ele não é grande o suficiente para interferir na medida da minha temperatura. Eu tenho que pensar um pouco nisso também, né? Dependendo do sistema que eu for medir. Se o meu termômetro for muito grande, ele vai influenciar na medida da temperatura das coisas, tá? Então tá, agora, olha só, o mercúrio, né, ele é um líquido, ele possui então um certo volume, então o mercúrio aqui, ele tem algumas características, né, como volume, como uma certa pressão e uma certa temperatura, né? Se eu mudo a temperatura, mudo o volume ou mudo a pressão desse mercúrio, algumas coisas vão acontecer, certo?
No caso do mercúrio, é bem claro o seguinte, olha, quando eu aumento a temperatura do mercúrio, quando eu esquento ele, né, quando eu forneço energia para ele, então nesse sentido se eu colocar esse termômetro, né, dentro de um líquido que está mais quente que o termômetro, o volume do meu mercúrio vai aumentar. Tá? Vai ocorrer uma dilatação volumétrica. A gente vai tratar de dilatações na próxima aula, tá? Não vou falar sobre dilatações aqui, vou falar na próxima aula sobre dilatação, mas a gente vai usar isso para poder medir temperatura aqui. Então, essa medida de temperatura, né, no mercúrio aumenta a temperatura, o volume aumenta. Se eu diminuo a temperatura, o volume também diminui, há uma contração desse volume, certo? Bom, então quer dizer que se eu coloco o mercúrio em contato com o líquido, espero o equilíbrio térmico, esse mercúrio ele vai atingir para algumas temperaturas alguns valores aqui, né? Então aqui eu tenho então um termômetro com uma escala, termômetro com uma certa escala de medida. Essa escala, por exemplo, dependendo do meu termômetro, pode ser metros, né? Coloquei uma régua ali, né? Aqui, veja, isso aqui é como se fosse uma régua, né? Uma régua calibrada. Aqui eu tenho aqui um termômetro calibrado, que é um termômetro calibrado, né? Isso aqui está calibrado em graus Celsius. Graus Celsius. Agora, se o que muda é o volume e basicamente se a área aqui do meu termômetro é fixa, então o que muda aqui é a altura, né? Então nesse caso aqui, a minha altura, a altura da coluna de mercúrio de Hg é proporcional, né? É proporcional à temperatura do meu sistema. Temperatura do sistema. Né? E essa relação para temperaturas baixas, eu digo assim, temperaturas da nossa ordem do dia a dia, sei lá, de menos 20 graus até 150 graus Celsius, essa variação, né, da altura da coluna de mercúrio com a temperatura é uma relação linear, tá? Então você pode colocar aí, né? Para temperaturas amenas, vamos colocar aqui amenas, né? O que quer dizer amenas? Quer dizer algo, uma temperatura que é entre, aí no nosso dia a dia, menos 30 graus Celsius até 150 graus Celsius, tá? Nesses limites, que é o nosso dia a dia, no máximo chega a isso, né? Alguns fogões aí você vai ter 250 graus Celsius por aí, né? Essa relação de temperatura versus altura é uma relação linear. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, olha, se para uma certa temperatura eu tenho uma certa altura, para uma outra temperatura eu tenho uma outra altura. Mas a relação entre as duas ela é linear, né? Como se fosse uma regra de 3. Então se eu venho aqui, ó, se por exemplo, vamos usar aqui uma temperatura de referência. Temperatura de referência. Qual temperatura de referência? Olha, uma temperatura de referência boa é água mais gelo. Por que é uma boa temperatura de referência? Porque água mais gelo
é um sistema físico cuja temperatura não muda, né? Está em equilíbrio térmico. Água mais gelo, ela está em equilíbrio térmico. Ou seja, água mais gelo, a temperatura é uma constante, ela não muda, tá? Então, se você faz a medida ao longo do tempo dessa temperatura, você vai notar que ela não muda até todo o gelo derreter, tá? Ou ao contrário, se o gelo estiver muito mais frio do que 0 graus Celsius, né, o que é líquido pode congelar, e daí a temperatura vai mudar. Tá? Mas se eu tiver água e gelo juntos, esse sistema está em equilíbrio térmico e a temperatura é constante. Tá? Então, se eu boto o mercúrio lá, o meu termômetro, nessa temperatura, que vamos chamar de temperatura de referência, tá? Eu não sei quanto vale, tá? Ela vai associar isso a uma certa altura, que eu vou chamar aqui de altura de referência. Se agora, né, eu tiro agora o meu termômetro e coloco num outro líquido que tem uma outra temperatura, ou numa água agora que está ali no sol, por exemplo, eu tenho uma outra temperatura e eu vou ter uma outra medida de altura. Mas essas relações são lineares, tá? Então vale a regra de 3 aqui, né? Então a temperatura, vamos fazer a regra de 3 aqui. HR vezes a temperatura é igual a H vezes a temperatura de referência. Então a minha temperatura vai ser igual a temperatura de referência vezes o H dividido por H de referência, né? Ou temperatura de referência sobre H de referência vezes o H. Veja que isso aqui é uma constante, tá vendo? Temperatura de referência, H de referência vezes H, que é a altura, é uma constante. Então essa relação aqui é uma relação linear que vai me dar a temperatura em função de uma outra propriedade do meu sistema. Então, eu não meço temperatura de forma imediata, eu meço temperatura de maneira indireta. O que eu estou medindo aqui, na realidade, é a altura, né? A altura do nível do mercúrio, certo? Tá? Bom, então essa é a medida da temperatura. O que ocorre agora é que você pode me dizer, mas então quer dizer que eu poderia medir temperatura em função de alturas. É verdade, eu poderia medir temperatura em função de alturas. Só que a gente, né, historicamente, decidiu medir a temperatura em função de algumas escalas. Algumas escalas que no nosso dia a dia a gente usa bastante, tá? Que é a escala Celsius de temperatura. Então a gente associa a esse nível, a essa altura, para essa temperatura de referência aqui, uma certa quantidade de temperatura, tá? Para poder agora realizar o que? A calibração do meu termômetro. Então, meu termômetro, ele tá lá nas suas divisões aqui que vão, sei lá, você pode chamar de 0 em algum lugar, depois vai ter menos alguma coisa para baixo e mais para cima, não sei, né? Então você tem as escalas ali em centímetros, milímetros, o que for do teu termômetro. Aqui no nosso termômetro dá para perceber, ó, que você pode medir a distância com isso aqui com uma régua, né? Não é necessariamente 1 centímetro de distância entre essas coisas aqui, né? Mas poderia ser, né? Se eu controlar direitinho ali o volume do meu mercúrio, já que essa relação ela é linear, eu poderia ter uma variação ali de 1 grau Celsius para a variação de 1 centímetro. Tá? Legal. Bom, então como é que funcionam essas escalas de temperatura? Funcionam da seguinte maneira. A primeira escala que é importante a gente entender, que é o que a gente vai usar bastante aqui, é a escala Celsius. Tá? A escala Celsius. Lá em homenagem ao suíço Anders Celsius. Tá?
E o que que esse cara resolveu fazer? Ele resolveu fazer o seguinte, algo que é realmente até que bastante esperto, né? Olha, a temperatura de referência, eu vou tomar duas temperaturas de referência para calibrar o meu termômetro. Então eu tenho o meu termômetro aqui, né? Ele está todo lá, eu posso dividir ele em quantos pedaços eu quiser, tá? E vão dar todas as alturas do Mercúrio, né? Então a altura do Mercúrio tá aqui. O Mercúrio pode atingir essa altura para essa altura para essa temperatura, outra altura para essa temperatura e por aí vai. Ele resolveu fazer o seguinte, olha, para a temperatura do gelo mais água, porque ele notou, olha, gelo mais água é um sistema cuja temperatura não muda com o tempo, é estável, tá em equilíbrio termodinâmico, né? Eu vou associar essa temperatura à temperatura zero. Olha, eu vou chamar essa temperatura de temperatura zero. Então eu vou lá, coloco meu termômetro na água, coloquei meu termômetro na água e ele bateu aqui, ó. Tá com essa marca aqui. Temperatura na água com gelo. E eu vou chamar essa temperatura então de meu 0 graus Celsius. Tá? Bom, a outra é a água fervendo. A água, né, quando ferve, que é basicamente o quê? A água mais vapor de água também não muda de temperatura. Também está em equilíbrio térmico, é uma temperatura constante, né? Ou seja, se eu boto o termômetro lá, eu posso deixar aquela água fervendo, posso aumentar a potência do fogo, que seja, a temperatura não vai mudar. Ou seja, a escala do meu termômetro vai ficar fixa, tá? E o Celsius resolveu então chamar essa outra temperatura, que é a temperatura de ebulição da água, em que a água está fervendo, na minha segunda temperatura de referência, que é a temperatura de 100 graus Celsius da água fervendo, né? A água fervendo aqui, eu vou chamar essa temperatura de 100 graus Celsius, tá? Então eu botei o meu termômetro lá na água, agora o meu tava aqui antes o mercúrio, né? Tava batendo aqui na água com gelo, coloquei na água fervendo ou comecei a esquentar a água. Ele começou a aumentar e bateu lá, né, num certo valor. E eu vou chamar esse valor aqui de quanto? De 100 graus Celsius. Tá? Então a escala de Celsius, ele mede a temperatura da água gelada, água mais gelo, né? E eu chamo essa temperatura de 0 graus Celsius. E a temperatura da água fervendo, que vale agora 100 graus Celsius. Então, note que aqui eu posso, então, dividir, né, entre 0 e 100, 100 divisões. Então, eu tenho 100 divisões aqui. Tá? E as temperaturas, então, para baixo de 0 são temperaturas negativas e acima, né, de 0 são temperaturas ali positivas. E é claro, daí dependendo do que eu for medir, eu vou medir, né, nessa minha nova escala. Tá? Então essa é a escala Celsius de temperatura. Ah, mas tem uma outra escala de temperatura, é verdade. Tem uma outra escala de temperatura, vamos colocar aqui, né, que é a escala Fahrenheit. Escala Fahrenheit. A escala Celsius é a escala que a gente usa no Brasil, né? Essa aqui é a escala no Brasil e também na Europa. Essa aqui é a escala adotada no Brasil, né? Também adotada na Europa. O Brasil, né, usa o padrão europeu.
na Europa. Então a gente usa essa escala do suíço Under-Celsius, né, em que a temperatura é medida entre 0 e 100 graus Celsius nessa escala, tá? Bom, mas acontece que os americanos, lá nos Estados Unidos, resolveram adotar a escala do Daniel Fahrenheit, né? Então o Daniel, ele falou o seguinte, eu vou fazer o seguinte, eu sou mais humano, né? O Celsius, ele é muito físico demais, eu sou mais humano. Eu quero medir a minha temperatura de referência. Então, Daniel Fahrenheit resolveu fazer o seguinte, olha, a minha temperatura de referência inicial, então a temperatura de referência inicial, ela é água mais sal. Então eu vou medir a temperatura de água mais sal, peguei água gelada, água, mais sal, mais gelo. E essa vai ser a minha temperatura inicial, tá? E a minha outra temperatura vai ser a temperatura do corpo humano, olha só, a temperatura do corpo humano. Porque afinal de contas, o corpo humano, todos nós possuímos mais ou menos a mesma temperatura, certo? Tá, então, se você faz esse experimento na escala de Fahrenheit, você vai descobrir o seguinte, olha, então se a gente mede, tá, essas relações entre a escala Fahrenheit e a escala de graus Celsius, a gente vai medir o seguinte, olha, para 0 graus Celsius, tá, isso vai dar 32 graus Fahrenheit, e para a temperatura de ebulição da água, tá, na escala de Fahrenheit, é 212 graus Fahrenheit. Aqui já dá para notar o seguinte, né? O meu termômetro é o mesmo, né? Eu estou usando ambos, eu uso um termômetro que é o termômetro de mercúrio. Então tem um termômetro de mercúrio aqui que está calibrado em escalas de graus Celsius. Eu tenho um outro termômetro aqui que também está calibrado, só que esse aqui está calibrado em escalas Fahrenheit. Essas linhas aqui são as linhas que marcam a temperatura de fusão da água, né? Então aqui eu tenho a temperatura de fusão da água, essa mistura de água e gelo, e aqui a temperatura de ebulição da água, que é água fervendo, ebulição. Tá? Legal. Aqui é 0 graus Celsius e aqui é 100 graus Celsius. Em Fahrenheit, aqui é 32 graus Fahrenheit e aqui é 212 graus Fahrenheit. Então, uma primeira coisa que dá para a gente notar aqui é que há uma relação de divisão diferente, né? Entre 0 e 100 graus Celsius, eu posso dividir isso aqui em 100 partes, né? Mas aqui, então aqui vai dar 100 partes. Aqui não, aqui eu tenho 180 partes, tá vendo? Eu tenho 180 partes. O que quer dizer que 1 grau Celsius, ou uma variação de 1 grau Celsius, está relacionado a uma variação de 1,8 graus Fahrenheit, né? Uma variação. Então, o mesmo termômetro vai medir dois valores diferentes, porque eles estão em escalas diferentes, mas eles medem a mesma propriedade física, né, que é temperatura associada aqui de forma indireta com o volume da coluna de mercúrio. É claro que dá para transformar isso, né? Como que eu transformo numa escala para outra? Vamos deixar essa transformação um pouquinho mais para frente, tá? Eu quero, antes de falar sobre transformação de escala de temperatura, falar sobre uma outra escala de temperatura que a gente chama de escala absoluta, tá? Então guardem aí, ó, tem a escala Celsius, Fahrenheit e tem a escala absoluta de temperatura.
escala absoluta, que é a escala Kelvin. Tá? E aqui vem um detalhe importante, que Kelvin, em física, a gente não diz graus Kelvin. Tá? Então, o livro que botar aí tantos graus Kelvin tá errado. A gente não fala graus Kelvin. Tá? Quando tá graus Kelvin, isso é de morrer. Dá uma dor no coração muito grande, tá? É Kelvin, só Kelvin, 100 Kelvin, 200 Kelvin, 0 Kelvin, é Kelvin, não há graus Kelvin. Tá? Essa medida absoluta de temperatura, ela advém do fato, tá? Que eu posso medir temperatura de uma forma diferente, tá? Eu vou medir, lembra que eu tenho então, eu posso, nas minhas variáveis, eu tenho volume, tenho pressão e temperatura, basicamente, né? Então, se eu medir de forma indireta volume, eu meço temperatura, que é o que a gente está fazendo com o termômetro de mercúrio. Mas eu posso fazer uma outra coisa, eu posso medir pressão para medir temperatura também, tá? E olha como é que eu posso fazer isso. Deixa eu botar aqui um exemplo de um termômetro, que é um termômetro de pressão. Aqui. Está uma parte do termômetro só. Então, olha o que está acontecendo aqui. Eu tenho aqui dentro, né, um certo líquido. Esse líquido eu posso esquentar, posso esfriar, posso fazer o que eu quiser com ele. Né? Eu posso colocar numa chama, colocar gelo, posso variar a temperatura desse líquido. Olha o que tem dentro do líquido. Dentro do líquido aqui tem um gás. Tem um gás dentro dessa ampola aqui, ó, que está chamando de gás A. Tá? Essa ampola está conectada aqui, tem um gás, está conectada com essa outra ampola, né, que está conectado por um tubo com essa outra ampola aqui. Eu tenho mercúrio aqui nesse sistema todo, tá? Tem um mercúrio aí. Então, olha só, o que acontece quando eu aqueço o líquido? Bom, se eu aqueço o líquido ou esfrio o líquido, no equilíbrio térmico, a temperatura do gás A vai ser a mesma do líquido. Né? Então, depois de um certo tempo, eu tenho a mesma temperatura de equilíbrio do gás com o líquido que está ali fora. Bom, só que se o gás esquenta ou se o gás esfria, o volume dele muda, né? Assim como o mercúrio. Então, o volume dele vai mudar. Ele pode expandir ou pode contrair. Tá? Então, se ele expandir, ele vai empurrar o mercúrio aqui. Esse mercúrio vai subir um pouquinho. Né? Ó, aqui seria, se não tivesse empurrando, se ele empurrar, ele vai subir um pouquinho a coluna de mercúrio. Se eu esfriar o gás, vai acontecer o contrário. Esse cara vai subir um pouco, né? E a coluna de mercúrio vai abaixar um pouquinho. Bom, o que acontece aqui nesse tipo de termômetro é que eu posso ajustar a altura dessa coluna aqui, de mercúrio, eu posso ajustar essa altura aqui, de maneira, né, subir ou abaixar, de maneira que essa superfície livre aqui sempre fique na mesma altura. Ou seja, o volume do gás permanece constante. Tá? Então, quando eu faço esse termômetro, é um termômetro a volume constante. Então, termômetro de gás a volume constante. É claro que se agora eu mudo a altura aqui da minha coluna de mercúrio para cima ou para baixo, de maneira a manter, né, a superfície aqui desse cara sempre na mesma altura, ou mantendo o volume igual, eu estou agora, de certa maneira, medindo a pressão, né, porque a pressão do gás ali dentro. Então, eu mantenho o volume igual, mas a pressão mudou. Porque se eu aumento a coluna de mercúrio aqui para manter essa parte aqui na mesma altura, eu estou aumentando a pressão ali. Então, essa diferença que eu precisei aumentar ou diminuir vai ser a variação de pressão do gás ali dentro. Tá? Então, eu consigo, com isso, medir a pressão do gás. Tá? Então, eu consigo medir... Né? Agora, eu não estou medindo mais o volume, estou medindo a pressão do gás. Então, eu posso associar a temperatura de um gás
com a pressão desse gás. Temperatura com pressão. Tá? Se eu faço um certo experimento, né, usando duas coisas, eu coloco, por exemplo, a gente pode até fazer a expressão, né, escrever, a gente sabe calcular a expressão aqui. Eu tenho um gás num reservatório aqui, né, tem um gás aqui. Tá aqui. Tá aqui, por exemplo. Né? Eu precisei subir ali um pouquinho, né? Um pouquinho, uma certa altura H, para manter a mesma altura anterior ali. E aqui eu tenho mercúrio. Né? Quanto que é a pressão nesses dois pontos aqui? Né? A gente já calculou isso daqui nas aulas de fluido. A pressão nos dois pontos é a mesma, né? Só que aqui eu tenho pressão do gás. E do outro lado eu tenho o quê? Eu tenho pressão atmosférica, que eu vou chamar de P0. Se aqui tiver aberto para a atmosfera, né? P0 mais ρ, que é a densidade do mercúrio, G vezes o H. Então essa vai ser a maneira com que eu posso medir a pressão. Né? Então eu consigo medir a pressão para várias temperaturas do gás. Aqui está o gás. E eu estou medindo, na verdade, não a temperatura do gás, mas estou medindo de forma indireta a temperatura do líquido que está aqui fora. Né? Tem um líquido aqui onde ele está mergulhado, que é esse líquido aqui. Ó. Legal. Se eu fizer o seguinte, se eu utilizar junto aqui um termômetro calibrado em escala Celsius, então bota um termômetro aqui, calibrado em escala Celsius, você pode construir, né, para uma certa temperatura já calibrada em graus Celsius, uma pressão do gás e fazer um gráfico. E aqui eu já vou dar a resposta, porque o objetivo não é a gente ficar debatendo muito aqui sobre isso, mas olha só. Imagina que eu tenho... Tá aqui. Eu tenho aqui a medida de pressão, então pressão do gás. E essa pressão aqui, vamos colocar em Pascal, que é no sistema internacional, né, Newton por metro quadrado. E aqui nesse eixo vamos colocar a temperatura em graus Celsius. Então boto ali no líquido gelo e água, por exemplo. Coloquei gelo e água ali, você vai medir uma certa pressão. Tá aqui. Né? E a temperatura é quanto? A temperatura é 0 graus Celsius. Tá? Na escala Celsius. Legal. Daí eu coloco, aumento a temperatura, boto um fogo ali e meço a pressão. E meço a temperatura com o meu termômetro. Eu vou medir um outro valor aqui, para uma outra temperatura. Né? Lembra que essa relação aqui ela é linear também. Tá? Por exemplo, 10 graus Celsius assim. E por aí vai. Vou medir outra, vou medir aqui. Ah, tá. Aqui é 50 graus Celsius. Vou medir outra temperatura, tá aqui. Tá? Agora, eu faço o seguinte, tá? Eu troco o líquido ali ou boto um líquido que tem uma temperatura mais baixa que 0 graus. Né? Então, uma temperatura que meça aqui, não sei, menos 5 graus Celsius, por exemplo. Tá? E faço isso. Né? Então, olha o que acontece. Dá para perceber que essa relação aqui é uma relação linear. É uma linha aqui, né? Segue uma linha. Então, olha só. Se eu for diminuindo cada vez mais a temperatura, vai chegar num momento em que a pressão vai ser quanto? A pressão vai ser 0. Ó. Se eu for diminuindo a temperatura, diminuo, tá aqui. Então, existe uma temperatura mínima, né, em que a pressão é 0. O que é isso? Tá. Ó, o que é pressão? Lembra que pressão ela é uma força sobre
a parede do recipiente, certo? E por que tem essa força? Porque as moléculas estão ali se movimentando, estão batendo contra a parede do recipiente, estão, na média, realizando uma força contra a parede, força sobre a área da parede dá uma pressão, certo? Agora, se a minha molécula está cada vez mais quietinha, tem cada vez menos energia, então tem cada vez menos temperatura, vai chegar uma hora que ela vai estar parada. Então ela não vai mais fazer pressão, não vai nem se movimentar, né? Ela vai estar no estado de repouso. Então a minha molécula vai estar numa temperatura muito baixa, certo? Não vai se movimentar. Se você pega esse gráfico aqui, né, você consegue chegar na equação de pressão pela temperatura em graus Celsius, você vai descobrir que esse valor aqui em graus Celsius vale 273,15, menos 273,15 graus Celsius. Então essa seria a temperatura teórica do zero absoluto, seria a menor temperatura possível. Então isso aqui é o zero absoluto, né? Zero absoluto, tá? É a menor temperatura possível. Menor temperatura possível. Certo? Bom, só que para facilitar a nossa vida, tá? Essa temperatura, então, do zero absoluto, a gente pode associar uma outra escala, que é a escala do Lord Kelvin, tá? Que é a escala Kelvin. A escala Kelvin. O zero absoluto é zero, né? Então, o zero absoluto é o zero Kelvin. Zero Kelvin, não 0 graus Kelvin, zero Kelvin. Só que o zero Kelvin é quanto? 273,15 menos 273,15 graus Celsius. Tá? Bom, e o gelo mais água? Ou a água em fusão? Gelo mais água é 0 graus Celsius. Né? Que vai dar quanto? 273,15 Kelvin. E a água fervendo, a água em ebulição, é o 373,15 Kelvin, 100 graus Celsius. Então veja que a relação entre graus Celsius e Kelvin é uma relação também de 1 grau, variação de 1 grau para 1 grau, né? Entre 0 e 100, e entre 273 e 15, 373 e 15 é uma relação de 1 grau para 1 grau. Tá? Então aqui, né, dá para também já compreender essa ideia de transformação de unidade, transformação de escala. Transformação ou troca de escala. Né? Porque se você medir a temperatura aqui no Brasil ou lá na Europa em Celsius e você for ver a temperatura lá nos Estados Unidos, vai estar tudo em Fahrenheit. Né? Apesar de valores diferentes representarem a mesma temperatura. Né? Bom, a variação então de escala, vamos colocar aqui, relação entre Celsius versus Fahrenheit. Opa. Celsius, Fahrenheit. Tá, então olha o que eu tenho aqui. Eu tenho um sistema, né, com uma certa calibração aqui. E aqui, né? Então aqui vai ser 0 graus Celsius e aqui vão ser 100 graus Celsius para água em ebulição. Aqui vão ser 32 graus Fahrenheit e aqui 212 graus Fahrenheit. A pergunta é, quanto vale uma temperatura aqui, que vai ser x graus Celsius, né?
em comparação com uma temperatura aqui. Vamos botar aqui melhor. Temperatura em graus Celsius e uma temperatura em graus Fahrenheit. Lembrem que a escala é diferente, né? Então a escala aqui é de 0 a 100, aqui vai de uma escala de 0 a 180. Tá? Porém, essas relações são as mesmas. Olha, esse tamanho aqui dividido por esse tamanho é igual a esse tamanho dividido por esse tamanho aqui. Né? Ou seja, TC menos, que é esse tamanho, TC menos 0, dividido por 100 menos 0 tem que ser igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 Fahrenheit dividido por 212 menos 32. Né? Isso aqui vai dar o quê? Isso aqui vai dar TC sobre 100 é igual a TF menos 32 dividido por 180. Né? Ou, melhor ainda, deixa eu fazer aqui. TC, vamos fazer assim, TC 180 sobre 100 é igual a TF menos 32. Né? Eu posso dividir aqui por 10, posso dividir por 2, vai dar 9 por 5. Então veja que temperatura em Fahrenheit é igual a 9 quintos da temperatura em graus Celsius mais 32. Então, dessa forma, você pode transformar a tua temperatura de graus Celsius para a temperatura Fahrenheit. Né? O que você faz? Você multiplica por 9, divide por 5, soma 32. Isso vai dar a temperatura em Fahrenheit. Então, por exemplo, quando a temperatura aqui no Brasil está por volta dos 30 graus Celsius, então 30 vezes 9 dividido por 5 mais 32, isso vai dar aí uns 86 Fahrenheit mais ou menos, tá? Lá nos Estados Unidos, que é a mesma temperatura. Então, para nós, 30 graus Celsius é igual a 86 Fahrenheit para eles lá, tá? É a mesma informação. Agora, a transformação para temperatura absoluta, tá? Então, Kelvin versus Celsius, tá? A temperatura em Kelvin vai ser igual à temperatura, né, em graus Celsius, dá para ver por aqui, né? Ó, a temperatura em Kelvin, que é essa aqui, é a temperatura em Celsius mais 273, mais não, menos 273,15 graus Celsius, né? Então veja, quando a temperatura troquei, né? Vai ser a temperatura em Celsius mais 273,15. Então, quando a temperatura é zero, graus Celsius, eu tenho 273 Kelvin, que está aqui. Né? Quando a temperatura é menos 273 graus Celsius, vai dar 0 Kelvin. E quando a temperatura é de ebulição, 373, 100, vai dar 373 Kelvin ali, tá aqui. Certo? Tudo bem? Bom, eu acho que isso é suficiente para a gente. Se quiser, vocês podem também calcular a relação de transformação entre Kelvin e Fahrenheit. Vamos fazer isso aqui rapidinho, né? Então eu tenho aqui, eu vou deixar isso aqui como exercício para vocês fazerem em casa, tá? Mas eu tenho então 2 termômetros, né? De novo, um está calibrado em Fahrenheit, então 32 Fahrenheit aqui, 212 Fahrenheit aqui, aqui, veja, é 273, né, que é o 0 graus Celsius Kelvin,
e que é 373,15 Kelvin, aqui também, 0,15 Kelvin. E eu quero medir então uma certa temperatura, uma temperatura intermediária aqui, que é a temperatura em Fahrenheit e a temperatura em Kelvin. Eu vou deixar para vocês brincarem em casa como que é essa transformação de Kelvin para Fahrenheit ou vice-versa, né? Como que é a transformação inversa disso. Façam isso em casa para vocês treinarem um pouquinho isso aí também de transformações de escala. Espero que tenha ficado claro o suficiente para vocês essa ideia de transformação de escalas, o que é temperatura, o que a temperatura realmente mede, né? Temperatura então mede a energia média cinética, a energia cinética média das moléculas, pode ser sólido, líquido ou gasoso. Essa temperatura então a gente associa por conveniência, né, uma escala, e as escalas a gente tem aí Fahrenheit, graus Celsius, Kelvin. Tem outras escalas também, tá? Mas essas são as mais importantes para a gente aí, que é o que a gente encontra no meio científico. No meio científico a gente vai encontrar basicamente, dependendo da área, Fahrenheit, graus Celsius ou Kelvin, tá? Fahrenheit não é comum encontrar no meio científico, não. Certo, pessoal? Então, na próxima aula, a gente continua falando um pouco mais sobre termodinâmica e a gente vai entrar na ideia de dilatação térmica, dilatação linear, volumétrica e superficial. Então, até a próxima aula. Tchau!